A minha formação de início era formação assim, muito ligada à igreja e tudo, mas quando eu entrei para a faculdade, o primeiro contato que você tem é com o marxismo, né? As teses marxistas, que você começa a entender como... Porque o Marx, o que se resume o trabalho de Marx? É dissecar a sociedade, a forma como ela está organizada, como ela funciona e, mais importante, como ela se desenvolve. E nisso, o que acontece no capitalismo? Muita gente não entende, acha que ver Marx assim é uma visão muito... Porque também não estudou, não sabe realmente o que ele apresentou nos seus estudos. Eu costumo falar brincando, né, que eu tinha que ter uma estátua de Marx em toda a esquina do mundo, né, daqueles que defendem o capitalismo, porque ele foi o que melhor explicou o capitalismo. Foi, né? Olha, o cara que mais elogiou o capitalismo, que fez a melhor apologia do capitalismo, foi o Marx. Não diria isso. Não diria isso. Ele não fez isso. Ele fez uma visão crítica. Sim, não. Eu estou falando, ele foi o que melhor explicou o capitalismo. Não, mas ele, se você pegar o manifesto... Não, ele fala que o capitalismo ele foi o que melhor desenvolveu as forças produtivas. Exatamente. Mas trazia consigo as crises. Sim, por quê? Trazia as crises e tal. Foi o que mais desenvolveu as forças produtivas. Colocava o capitalismo como um estágio necessário para o desenvolvimento das forças produtivas. Exatamente. Ele elogiou o capitalismo quando ele rompeu com o feudalismo e libertou as forças produtivas da sociedade. Só que ele definiu, ele precisou a forma como o capitalismo se desenvolve, que entraria em colapso, pela forma de desenvolvimento, porque ele detectou, ele dissecou o funcionamento, como o capitalismo funciona dessa forma e onde ele vai chegar. O que eu queria dizer em relação ao transporte é o seguinte, que muita gente não entende sobre Marx, é que o capitalismo, ele próprio cria as condições do socialismo. É isso que Marx apontou. Está entendendo? E, no caso, o que isso quer dizer? Que o capitalismo ele cria em si próprio as formas coletivas, como, por exemplo, o transporte. Quer dizer, a pessoa começa a transportar indivíduo, porque o capitalismo ele prioriza, ele valoriza o individualismo, certo? Só que com o desenvolvimento do capitalismo, ele vai criando formas coletivas já prontas para entrar no socialismo. O transporte coletivo, por que faz isso? Porque o capitalismo ele cria grandes monopólios, grandes empresas, isso tudo significa formas coletivas de produção, certo? E o transporte é bem o metrô, as grandes redes, o transporte, isso tudo é transporte de massa. E massa lembra o quê? Coletivo, socialismo, entendeu? É nessa linha... Bem interessante o que você falou. Exatamente. Hoje, a gente vive também de forma coletiva. O que são os condomínios? Isso é tudo criado pelo capitalismo. Você está entendendo? Isso aí são formas coletivas de você vive, não vive mais isolado. A própria produção é cada vez mais social. Antigamente, todo mundo fazia a refeição em casa. Hoje nós somos restaurantes, todo mundo vai lá. Tanto a produção de comida quanto a alimentação foi feita de forma coletiva. Mas o Marx não falou... Muito interessante você falou, mas o Marx não falou só isso em relação ao capitalismo, não. Em toda a sociedade, ela já carrega o germe, né, a sua contradição, que pode levar à sua superação. Exatamente. E ele explica isso desde o comunismo primitivo, que levou ao escravismo, e ali no próprio escravismo começou a se gestar os germes da transformação para o feudalismo, e o feudalismo também começou a gestar dentro de si mesmo essa contradição que levou ao capitalismo, e o capitalismo traz as contradições que podem... Mas eu queria só complementar o que você falou aí, a questão, quando Marx explica, é a questão da mais-valia relativa. Né? Qual é a chave que Marx... Então, olha só, o que acontece? Além dessa questão, que ele cria, e essas formas que o próprio capitalismo cria, ficam em contradição com a sua própria forma de ser. Né? Então, o que acontece? O capitalismo
você estava falando não, é a chave. Não, ele explica isso através da chave da mais-valia relativa, ou seja, o que acontece? Ele explica, né, o que gera o valor das mercadorias, Sim. Que é o tempo socialmente necessário para produzir aquela. Certo. Ele sempre fala em questão do trabalho social, certo, e não individual. E você vê que realmente ele estava certo que, em que pese ter o individualismo, né, da sociedade capitalista, o trabalho é totalmente social. Às vezes, uma peça aqui, esse celular, teve componente da África, da Ásia, dos Estados Unidos, do Brasil, da Angola, né? Um trabalho altamente social, né? E produziu isso aqui. Então, ele explica que é o tempo socialmente necessário. certo. Só que a força-trabalho, né? A força-trabalho, ela também o valor dela é explicado como todas as outras mercadorias, ou seja, o tempo socialmente necessário para a reprodução da força-trabalho. Quando tem o desenvolvimento tecnológico, quando se amplia, né, pelo desenvolvimento tecnológico, que é o que as pessoas... Nenhuma outra teoria econômica explica, né? Ou seja, o desenvolvimento tecnológico aparece de paraquedas, aparece, não é explicado. A única teoria que explica é o marxismo. Sim. Porque quando tem o desenvolvimento tecnológico, o valor da força-trabalho diminui, reduz. Em relação ao capital constante. A força-trabalho ela é explicada pela cesta básica necessária para o trabalhador manter a sua subsistência. E se você aumenta a tecnologia, se você produz essa caneca, né? Vamos supor que essa caneca está na cesta básica, por 5 horas. Você leva 5 horas para produzir, e você passou a produzir por 1 hora, então aquilo vai somar menos na força de trabalho, do custo da mercadoria, força de trabalho. Então, por isso que a sociedade capitalista tem esse frenesi pelo desenvolvimento tecnológico, que nenhuma outra sociedade tinha. Porque se o capitalista, né, consegue desenvolver descobre uma forma de gerenciamento ou uma tecnologia, desenvolve máquinas em que ele produz essa mercadoria que, por menos tempo, ele tem a chamada mais-valia relativa. Ele tem a chamada mais-valia relativa. Sim. Então, foi com essa chave de leitura que ele explicou, né, por que a sociedade capitalista está sempre desenvolvendo, né, essas forças produtivas, porque o capitalista, que é o conceito que ele usa da concorrência intercapitalista, ele está sempre querendo ter essa mais-valia relativa. Sim. Né? Essa mais-valia relativa em relação aos seus concorrentes. Então, é exatamente isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Né? E a inteligência artificial está levando isso às últimas consequências. Agora a gente está vendo isso aí de uma forma até né, super ampliada. O pessoal ampliada, que discorda do valor trabalho como forma de valor, eles usam argumentos assim, mas, por exemplo, o que o capitalismo faz, na verdade? Ele aumenta a produtividade, produzir mais com menos trabalho. Não é isso? Por que o caso da concorrência, para vender mais barato que o concorrente, porque ele tem que tirar trabalho. O que é a produtividade, se não você ter menos trabalho por peça produzida? Você produzir mais com maquinário, então ele substitui a mão de obra humana por mão de obra, né, maquinária, pelo robô, etc., pela automação. Tá? Então, exatamente. Aí entra um outro conceito dele, que é a mais-valia extra. Né? Uhum. Por exemplo, quando você inventa, né, o capitalismo ele vai criando necessidades maiores do que, né, as reais. Né? Então, você vê, isso aqui não existia 50 anos atrás. Se você olhar aqui, a maioria das coisas não existia. Então, ele vai criando novas necessidades, além das próprias possibilidades. Uhum. Né? Então, ele vai criando essas necessidades. Então, quando um capitalista inventa uma nova necessidade, como, por exemplo, né, inventou na internet e teve aquela luta para ver quem dominava a internet, acabou sendo dominada pelo Google. Né? Hoje em dia, né, quem fala de outra
outra ferramenta de pesquisa que não o Google. Então, ela dominou. Então, você tem essa mais-valia, né, extra. Né? Então, ele explica a mais-valia absoluta, né, que é quando você trabalhava no começo, né, na industrialização, os trabalhadores chegavam a trabalhar 16 horas. Né? Quanto mais ele trabalhava, mais ele... Porque a única coisa que produz valor é o trabalho. Sim. Né? Ou seja, aqui foi o trabalho humano que pegou a areia na praia, que fez o vidro, que formou isso aqui, que pegou, que deu e criou isso aqui que tem um valor de uso. Eu consigo beber água com isso aqui. Consigo tomar uma bebida quente, né, sem queimar a mão. Exatamente. E cada vez menos trabalho humano tem nas coisas. Daí que vem o desemprego e tudo. Agora, o que as pessoas não conseguem refutar é que Marx... O lance todo é que Marx ele também não elaborou as coisas só da sua... Ele foi buscar a fonte dele nos economistas britânicos, clássicos, na filosofia alemã e no socialismo francês. Ele rodou esses 3 países, porque ele foi expulso de todos eles, quase, a não ser da Inglaterra. Mas, assim, por exemplo, a queda tendencial da taxa de lucro, isso é uma coisa que ninguém pode negar. Cada vez, exatamente por causa desse processo que você falou, o lucro é menor porque envolve menos trabalho em cada coisa, porque o lucro vem do trabalho. Humano, certo? E é isso aí. Mas ele explica também as contratendências, né? Ele vai explicando as contratendências, né? Que com relação à taxa de lucro, a propensão a reduzir a taxa de lucro, mas também ele fala também das contratendências. Mas vamos lá.